a mãe de todas as mães? É uma pergunta. Quem é a mãe de todas as mães? A igreja. A igreja é a mãe de todas as mães. É por isso que a igreja ela é importante na minha e na tua vida. Porque o reino de Deus é uma obra que é realizada em conjunto. É pai e filho trabalhando junto. Mas também é o marido e a esposa. Nem toda mulher nasce mãe. Porque para ser mãe é preciso de um pai. A igreja ela não é um lugar, a igreja é uma pessoa. Mas para você se tornar igreja, você precisa desse convívio que nós temos aqui. Nós precisamos caminhar junto. Nós precisamos estar junto. Porque você pode ser igreja, mas você só vai se transformar em igreja quando você se reúne nesse lugar com os irmãos. Aqui tem uns que te dão oi, aqui tem uns que não te dão oi. Aqui tem gente que olha sorrindo para você. Tem gente que nem olha para você. É nesse lugar que nós somos transformados. Mas a igreja ela é importante na nossa vida, mas ela não é o principal. Porque nós somos igreja, viemos à igreja para nos tornarmos igreja, mas não tem a ver com a igreja, tem a ver com o Pai. A vida do Evangelho a história do Evangelho, a essência do Evangelho, ela aponta para uma pessoa. Ela tem um propósito. Ela tem fundamentos, ela tem princípios, ela tem valores, mas tudo isso para nós aprendermos a cultuarmos o Pai. O próprio Cristo, Ele vivia como vivia, da forma como vivia, para a glória de Deus. Amém? E eu quero falar um pouquinho essa noite ao teu coração. Quero falar com você o poder do Evangelho do Reino. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu entendo que nessa noite tem uma unção aqui nesse lugar. E se você não se desconectar de Jesus, não perder não se distrair, não perder a sua atenção, algo vai ser ministrado no teu espírito aqui nessa noite. Amém? Você que está nos assistindo também. Então, para nós começarmos, abra comigo em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16.
versículo 18. Vamos lá. Diz assim. Você achou aí? Mateus 16, verso 18. Diz assim: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou as portas do Hades, conforme a tradução, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Agora abra comigo em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim. Abriu aí? Esse é o mais fácil, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Glória a Jesus por essa palavra. Amém. Você pode guardar sua Bíblia, deixa do ladinho. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Irmãos, você lembra de quando Deus te chamou? A maioria de nós lembramos de quando Deus nos chamou, mas poucos de nós lembramos quando Deus falou. É importante o chamado, e que bom que nós entendemos, que bom que foi entendido para ser atendido. O chamado é importante, mas muito mais importante que a chamada é a palavra que Ele liberou dentro de vós. Porque o que vai mudar a sua e a minha vida, o que vai causar um impacto não é a chamada, é a palavra. Tem muitas pessoas que estão esperando por uma chamada, e Deus, Ele sempre liberou uma palavra, não uma chamada. A palavra, ela vem primeiro, porque a palavra, ela é o evangelho de Deus, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra tem poder de transformação, a chamada não. Tem muita gente servindo aqui e ali, dizendo que foi chamado para isso, fazendo muitas coisas, dizendo que foram chamados para isso, comissionados para isso, mas não carregam nada, ou seja, é alguém fazendo algo para Deus totalmente vazio. Não. O que nos preenche não é a chamada, o que nos preenche é a palavra. É por isso que Jesus, nas bodas de Caná, Ele falou: enchei as talhas de água. O que a água representa na Bíblia? A palavra. Então você não precisa mais esperar por uma oportunidade para fazer algo. Você tem que se encher da palavra de Deus. Pastor, mas eu já estou um tempo nisso e não acontece nada. A minha vida não muda. Não, é que você não encheu até a boca. Porque, se eu não me engano, Jesus falou: enchei até transbordar. Enchei todo o recipiente. Irmãos, a transformação de água para vinho, ela se deu quando as talhas estavam totalmente cheias. O problema é que nós viemos num, 2 cultos e já queremos que Deus faça um monte de coisa. Não, você precisa encher a talha de água. Você precisa estar cheio da palavra.
até que não haja mais espaço em você. Quando você está cheio da palavra, nada mais pode ocupar um lugar dentro de você, porque você já está cheio. E uma coisa é ser cheio, outra é ser preenchido. Eu já falei sobre isso. Ser cheio é quando você não tem nada, é um espaço vazio e Deus vem, ou você começa a se encher da palavra. Ser preenchido é quando já existe algo dentro do recipiente. Então nós preenchemos, nós completamos a medida exata, mas já tem algo ali dentro. E o problema, irmãos, para nós é que alguns de nós já estamos meio cheio de alguma coisa que é nossa. E a gente quer que Deus venha e nos preencha. Não dá, irmãos. Não dá para misturar aquilo que é do céu com aquilo que é da terra. Se você parar para observar essa palavra de Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia. Então Deus disse. E Deus disse e houve. Por quê? Porque estava vazio. Ele pôde liberar sobre a terra e encher a terra por meio da sua palavra. Ele não preencheu a terra, ele encheu a terra. Pastor, mas existiam já as coisas. No início Deus criou os céus e a terra. Você entende, irmãos, que Deus criou, mas ainda era vazio? Não basta nós andarmos reconhecendo a Deus como um criador de todas as coisas, mas viver a vida segundo o modelo que nós pensamos. Não adianta você reconhecer a Deus do seu coração e não honrá-lo através da sua vida. Eu reconheço que Deus é o criador, mas você anda segundo aquilo que você acha, segundo o seu pensamento, segundo o seu conceito. Deus criou. Mas se Ele não vier sobre nós, ainda nós continuamos vazios. É criação de Deus, é criação. Mas se Ele não liberar uma palavra, é uma criação vazia. Irmãos, e aquele que está vazio, ele não tem muita coisa para dar. Quem anda com um recipiente vazio, as pessoas que vêm beber dessa fonte, não há água para partilhar. Sabe que tem pessoas que elas vêm beber, elas vêm se alimentar de nós. Sim, elas acreditam que nós temos algo de Deus. Elas querem sentar conosco, eu estou falando de você também. E elas vêm se aconselhar conosco, pedir uma opinião. Por quê? Porque elas olham para a nossa vida e pensam: lá vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. E a gente dá conselho, a gente dá uma opinião, a gente dá uma ajuda, a gente fala de alguma coisa, mas não transforma a vida das pessoas. Por quê? Às vezes a pessoa quer ruim mesmo. Às vezes é ruim, não quer. Mas a maioria das vezes é aquilo que nós estamos falando, é parte de nós mesmos. Nós não estamos dando daquilo que nós carregamos. Não é um partilhar daquilo que fomos cheios. Nós estamos dando muito mais de nós do que aquele que habita em nós. Irmãos, se nós mesmos não sofrer as aflições do Cristo, passar pelo processo de transformação, não existe transformação sem submissão. Eu vou repetir: não existe transformação sem submissão. E por que é importante? Qual é o papel da submissão nesse processo? É que quando você entende que tem que se submeter, ou seja, mesmo que eu tenha um sentimento contrário, eu me submeto ao processo. E o processo vai processar em mim, vai executar em mim o propósito de Deus. E aí vai me transformar naquilo que eu realmente sou. Irmãos,
Simão já era Pedro desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Ele só não sabia que era. Ele andava como Simão, ele vivia como Simão, mas ele era Pedro. Jesus teve que vir para ele e falar assim: olha, eu vou te falar uma coisa, cara. Deus te criou, e é dessa forma como que você tem andado. Você tem andado como uma criação de Deus. Mas você não foi feito para andar assim. Você foi feito para andar segundo a imagem e semelhança. Você é filho de Deus. Você é filho, só que você não sabe. E é por isso que você anda dessa maneira. Quando você tem medo, você puxa a faca. Porque todo medo que chega perto de você, você acha que precisa se defender. Você não sabe que tem um pai que pode te defender. E toda pessoa que ela tem medo e não sabe, não tem conhecimento do pai, consequentemente não tem conhecimento que é filho, ela vai tentar se defender. Nós somos assim. Ah, é o reflexo, é uma autodefesa. Não, não é, irmãos. Jesus não precisou se defender. E o próprio Jesus, ele falou assim: olha, se eu quisesse, eu pedia, eu oraria ao meu Pai, Ele mandaria, Ele enviaria e resolvia toda a situação para mim. Mas Jesus, por que tu não fez isso? Para livrar tua pele, como se diz. Não, não estou aqui para livrar minha pele da aflição, eu estou aqui para cumprir um propósito. Irmãos, os filhos de Deus, ele tem uma mentalidade diferente. Eles carregam consigo uma mentalidade diferente. Eles têm um entendimento de quem são e sabem por que estão, aonde estão. E sabem também que não tem a ver com ele, não tem a ver consigo mesmo, tem tudo a ver com Deus. Um cumprimento de um propósito. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você tem vivido de que maneira até aqui? Irmãos, num tempo onde nenhum de nós, nem os mais velhos, quanto mais os mais jovens, ninguém viveu na vida, talvez o que nós estamos vivendo hoje, falando mundialmente, né, da situação essa situação que está afligindo a todos nós. Nenhum de nós vivemos. Onde milhões e milhões de pessoas têm morrido, mundo afora, todos os dias. Nós estarmos aqui nesse ambiente, ouvindo uma palavra, a nossa vida tem sido desfrutada, tem sido vivida de que forma? Será que nós realmente estamos vivendo como alguém que dá uma resposta para Deus? Alguém que diga, é como se alguém que dissesse: Deus, está valendo a pena eu estar vivo. Eu não sei o porquê eu estou vivo, mas eu quero dizer, pelo meu estilo de vida, que está valendo a pena. Eu estou fazendo valer a pena. Quando é que você faz valer a pena? Quando você valoriza a vida que o Senhor te deu. Agora você nunca vai conseguir fazer isso se você não andar no caminho do Evangelho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmão, se Jesus Cristo se denomina como a vida verdadeira, não há outra vida fora dele. Então, se nós não estamos inseridos na videira, se nós não estamos nele, talvez nós já sabemos por que nós estamos morrendo, porque alguns de nós estão morrendo, estamos ressecando, porque todo galho que ele é desconectado da videira, ele começa a ressecar, ele começa a ficar com uma aparência fraca, vazio.
ele começa a ficar com uma aparência, ele começa a entrar em processo de uma degradação, ele vai decomposição, vai se decompondo. Por quê? Por causa da falta dessa vida que vem da videira, de estar ligado a uma fonte. E como é que nós queremos dar vida para as pessoas? Como é que nós queremos trazer vida para a nossa casa? Como é que nós queremos trazer vida para o nosso casamento? Para os nossos relacionamentos? Não, a gente não quer trazer vida, porque se somos terrenos, não temos a ideia do que é vida verdadeira. Se você quiser a vida, você tem que buscar no alto. Buscar as coisas que são do alto. A terra nunca conheceu a vida, até que Jesus se manifestou. A terra, ela conheceu um ser de alma vivente, mas a vida, somente quando Jesus se manifestou. E ele disse: eu sou vida. E todos que começaram a receber dele, a beber dele, tiveram as suas vidas transformadas. Por quê? Porque eram pessoas vazias. E aquilo que ele liberou sobre elas, aquilo que ele falou para elas, encheu essas pessoas e transformou. A transformação, ela vem de uma palavra. Quando Deus falou e disse Deus: haja luz, e houve luz. Sabe o que a Bíblia está relatando para nós aqui? Que quando Deus fala, automaticamente algo se cria. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Quando Deus fala, automaticamente algo se dá. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem poder, ela opera, e ela tem um propósito. Quando Deus disse sobre aquilo que era sem forma e vazio: haja luz, a Bíblia disse que houve luz, e todas as coisas ganharam forma, por causa do poder da palavra, porque ela traz clareza sobre todas as coisas, ela ilumina, ela irradia, ela traz vida. João capítulo 1 diz que e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida é a luz dos homens. Ou seja, vida é andar de forma como quem realmente enxerga o que é necessário enxergar. Vida é viver de acordo com aquilo que está escrito, honrando o que está escrito. Mas como é que vamos viver se não enxergamos o que está escrito? E se não enxergamos, então, provavelmente, estamos com falta de luz. E se estamos sem luz, não há vida. Você sabia que quando Deus disse, haja luz, sabe o que houve naquela situação, naquele momento? Quando Deus falou, Ele liberou Jesus sobre todas as coisas. Eu vou repetir para você. Quando Deus falou, haja luz, naquele momento que Deus liberou a palavra, Ele estava liberando o Cristo sobre aquilo que estava sem forma e vazio. E Jesus trouxe forma a tudo aquilo. Ele encheu e trouxe forma a tudo aquilo que estava sem forma e vazio. Abra comigo João capítulo 1. Quero contextualizar.
e te embasar em conhecimento sobre aquilo que eu estou falando. João capítulo 1. Senhor formoso, Tu és formoso, Senhor. Tua face eu quero ver, pois quando neste a Tua graça invade. Acende, Senhor, acende. Vem, Espírito Santo, neste lugar aqui. Vem, Senhor. Que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Enche esse lugar nesta noite, Deus, com a Tua palavra, Senhor. Tua palavra me ajude a viver só para minha coroa eu deixo aos Teus pés para me lembrar. É a Tua glória. Você entende que nós estamos vivendo nesse tempo, nesses dias? Irmãos, a gente não pode tratar a igreja, a mãe de todas as mães. A gente não pode tratar a igreja como a gente faz no Dia das Mães. Não dá para só no Dia das Mães querer honrar. Não dá para ser uma vez por semana. Você vem à igreja, mas não tem a ver com a igreja, tem a ver com o Pai, tem a ver com o cabeça da igreja. É Ele quem dá destino, é Ele quem ativa, é Ele quem limpa, é Ele quem cura, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos restaura, é Ele quem nos traz a vida novamente. O que é trazer a vida novamente? É sair das trevas e vir para a luz. Isso é voltar a viver novamente. O que é voltar a viver? É enxergar novamente. É enxergar o que antes não se via. É enxergar o que antes é enxergar o que você não via. É enxergar diferente. Diferente? Sim, é enxergar como Ele enxerga. É ver como Ele vê, andar como Ele anda, sentir como Ele sente, amar como Ele ama. Por isso que não tem a ver conosco. Você pode ter uma opinião sobre as coisas, eu também tenho, mas as nossas opiniões não... Já está escrito. O evangelho do reino já tem o seu próprio jeito, já tem o seu próprio estilo. Não tem a ver com o que eu acho. Irmãos, se liberta disso. Nem Deus não acha, Ele escreveu como é. Ele disse, é assim que se vive. Às vezes a gente fica pensando se devemos perdoar ou não, e Ele disse, perdoai. Quem disse que é uma margem opcional para nós, para pensarmos em alguma coisa? Quem disse para nós que existe um muro
Quem foi que pintou esse evangelho para nós? Da onde nós passamos? Qual foi os lugares que nós passamos? O que nós aprendemos? Nós não entendemos de missão e queremos falar sobre submissão. Porque se nós entendêssemos, a nossa vida seria diferente. Irmão, todo homem, toda mulher que tem uma missão, ele está em processo de morte. Porque aquilo que é de Deus, você não consegue fazer. Você não tem recurso para fazer. Nós não temos capacidade para fazer. Nós não temos condições de fazer. É uma capacitação que vem do alto. Agora, a capacitação que vem do alto só pode ser colocado dentro de um recipiente vazio. Se você está cheio de si mesmo, é por isso que você não consegue andar com Deus. Sabe por que você não consegue andar com Deus? Porque você tem muitas coisas a respeito de si mesmo dentro de você. Você tem muitos pensamentos a respeito de si mesmo dentro de você. E no teu inconsciente, sabendo que Deus é Deus, você não briga com Deus, você briga com a instituição, você briga com o pastor, mas não briga com Deus. Então você diz que a igreja está errada. Você diz que o teu trabalho está errado. Você diz que o teu chefe está errado. Você diz que o teu supervisor está errado. O pastor está errado, o líder está errado. Por quê? Porque você não vai comprar uma briga com Deus. Só que você não tem a ver com essas pessoas, tem a ver com você mesmo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Irmãos, toda vez que você faz algo, às vezes nós queremos dar uma resposta para alguém, mas nós estamos falando em primeiro lugar com ele. Você acha que está dando uma resposta para alguém, ou para um lugar, ou para uma situação, mas você está falando para Deus. Você está dizendo: Deus, eu não quero. Deus, tu não é. Deus, para mim, eu não te enxergo dessa forma. Deus, é com você, é com Ele que nós estamos falando. Um homem que adultera, um homem que comete adultério, que trai a sua esposa. A gente acha que estamos fazendo aquilo para aquela pessoa que está ao nosso lado. Não. Em primeiro lugar, você está falando: Deus, aquilo que tu pensa a respeito de uma aliança de casamento, eu não concordo e não penso da mesma maneira. Por isso eu faço o que faço. Então, um homem que não é fiel nem ao próprio Deus, como vai ser fiel à esposa que está ao lado dele? Um homem que não tem uma capacidade, uma compreensão, uma condição de honrar o próprio Deus acima de todas as coisas, se não honra o Senhor que fez todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, se não honra a Deus, o que vai sobrar para essa mulher que está do lado desse homem? Me diz, gente. Alguém é maior do que Deus? Que expectativa, que esperança vai ter a família em alguém que não tem o temor do Senhor no seu coração? Irmãos, nós estamos vivendo em que uma palavra ela está ecoando. E nós não temos mais desculpa. Jesus, certa vez, ele falou assim: se eu não tivesse vindo e falado o que é certo, o que é errado, vocês teriam desculpa do pecado, do vosso pecado. Ou seja, estariam protegidos pela ignorância. Ninguém pode ser cobrado por aquilo que não entendeu. A ignorância, ela também protege um pouquinho. Ela mais lesa do que protege, mas protege. Porque se você não sabe, você não pode ser cobrado. Mas, irmãos, quem de nós já não ouviu uma palavra?
Quem de nós já não sabe o que é certo e o que é errado? Existe um senso de verdade que Deus colocou dentro do homem. Irmãos, até aquilo, mesmo quando a gente não ouviu a palavra, a pregação do Evangelho, quando a gente vai fazer alguma coisa que é errado, existe algo dentro do nosso ser, que é como se fosse uma lâmpada que se acende, dizendo, não, isso não. Porque Deus colocou em nós isso. Deus colocou no homem isso. Talvez você pode não compreender, você não sabe o porquê não, mas Deus colocou algo dentro de você, dentro de nós, que venha sinalizar o caminho que se deve andar. Mas pastor, eu não consigo enxergar esse caminho que deve andar. Irmãos, se aquilo que você for fazer for algo errado e algo sinalizar dentro do teu coração, você já sabe o caminho. Se você está andando e tem algo sinalizando para que você não vá por aqui, automaticamente, então é por aqui. O problema é que a gente quer saber de muitas coisas. A gente quer barganhar com Deus. A gente quer saber do futuro, a gente quer saber qual é a proposta de Deus para a nossa vida, para ver se nós vamos aceitar esta proposta. Irmãos, por que existem videntes ainda? Cartomantes, tarô, buzo. Por que existe esse tipo de trabalho? Porque a criação sustenta, somos nós que sustentamos, os seres humanos. Porque se nós buscássemos a Deus, mas não, a gente não consegue esperar em Deus. A gente vai buscar alguém que possa nos dizer sobre o amanhã. Como é que vai ser? Com quem eu vou casar? O que ele está fazendo? O que ela está fazendo? A gente quer saber sobre o futuro. Não, se você quiser garantir o seu futuro, viva o presente de acordo com aquilo que está escrito. É assim que nós garantimos o futuro. Nós não sabemos nada sobre o dia de amanhã, mas a maneira como eu me posto, como eu me porto em relação à palavra, ela me traz uma garantia de como vai ser o meu amanhã. E ainda que o mundo esteja caindo por fora, eu não estou abatido por dentro, porque existe um tesouro no vaso de barro. É uma semente incorruptível. É o próprio Deus que habita em nós por meio do seu Espírito. Isso é o que nos mantém de pé. Só que a gente se deixa levar pelas coisas e a gente quer fazer, a gente quer construir, a gente quer realizar, a gente quer edificar, a gente quer conquistar. Irmãos, e tudo isso foi Deus que colocou. Mas olha aqui em João capítulo 1 que eu pedi para você abrir. João capítulo 1 diz assim: em princípio era o verbo, e o verbo estava junto com Deus, e o verbo era Deus. Este existia no princípio com Deus. Olha o verso 3: por meio dele foram feitas todas as coisas, e nada do que havia sido feito se fez sem ele. Olha para cá. Você entendeu o que está escrito? Nada foi feito sem. Nada é feito sem ele. Esse princípio continua. Ele está vigorando ainda. Por que nós continuamos a tentar fazer coisas sem ele? A Bíblia diz que nada foi feito sem ele. Aí, sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas que gastam quase a metade, um terço, um quinto, um quarto, ou toda a sua vida construindo, edificando algo. E aí você vai para Mateus capítulo 6, que diz:
que quando os rios se encheram, quando vieram uma chuva forte, quando vieram as tempestades, elas vieram contra aquela casa, e aquela casa caiu, e o seu tombo foi feito. Por que a casa caiu? Porque ela não tinha um fundamento. Ela foi edificada sobre areia. Ou seja, tudo aquilo que foi construído é como se não fosse nada. Irmãos, não espera acontecer isso. É uma ilusão, é um engano. Agora o problema de querer consertar as coisas é que a partir do momento que nós entendemos essa palavra, quando você vai mexer numa edificação, no fundamento de uma edificação, tem duas formas de se fazer isso. Nós temos aqui um mestre de obra ali. Eu não sou da área, mas às vezes é possível você reforçar os fundamentos. Às vezes funciona. Se não tiver muito defasado, dá para reforçar o fundamento. Você já viu isso? Escavam ao redor do fundamento e reforçam o fundamento daquela estrutura da edificação. Às vezes é possível, mas na maioria das vezes, dependendo como está a situação, você precisa derrubar tudo e refazer o fundamento novamente. É nesse momento que nós temos uma dificuldade de abrir mão de tudo que nós estamos vivendo até aqui, para recomeçar novamente com Jesus. E a gente não consegue entender que agora é da maneira certa. Não, a gente não quer derrubar tudo, a gente quer que Cristo venha e dê continuidade. Ou seja, Jesus, em vez de me encher, vem e preencha aquilo que falta, o espaço vazio. E Deus não quer fazer isso. Ele quer nos encher. É que nós achamos que temos alguma coisa, e é como se Deus olhasse e falasse: filho, a hora que vier uma tempestade vai cair tudo, vai ser como um nada. Mas a gente acha que temos alguma coisa, que somos alguma coisa, e Deus está falando assim: filho, você até criou alguma coisa, você edificou algo, mas não tem forma, é vazio. Irmão, e tudo aquilo que é sem forma e vazio não tem propósito. E se não tem propósito, não consegue ativar propósito. Duro é uma vida sem propósito. Porque se você não tem propósito, você não tem esperança. Você não tem perspectiva do amanhã. Você vive um dia de cada vez. Você não vive para a glória de Deus, porque a sua vida não tem propósito. Você não entendeu por que você está vivo. Você não entendeu nem por que você nasceu. Você não sabe, você não tem respostas. E quem não tem resposta vai tentar achar alguma coisa, achar uma resposta. A gente acha alguma coisa para fazer, e nós vamos conseguir. Algumas coisas até o diabo vai nos dar. Ele ajuda nós também. Mas se você tem propósito, querido, se nós estamos entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas, já não somos mais os mesmos. E isso não tem a ver com o que nós temos nas mãos, não tem a ver com o que Jesus tem nos dado, mas tem a ver com quem nós temos nos tornado, com quem nós estamos ficando mais parecido. Tem a ver como está a nossa casa. Tem a ver com o sorriso da nossa esposa e a alegria dos nossos filhos. Tem a ver consigo mesmo. Você é um homem feliz? Você é uma mulher feliz? E o que é felicidade para você? O que é felicidade para você? Eu vou te falar o que é felicidade segundo a Bíblia. Abra comigo Mateus. Hoje está bom, né? Nós estamos falando bastante da Bíblia. Não que das outras vezes a gente não fala, mas hoje nós estamos navegando. Ah, Jesus.
Mateus capítulo 5. Olha para o telão, vamos olhar para o telão junto? Quem consegue ver aí? Mateus 5, versículo 3. Olha só. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vai. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Vai. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Vai. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Vai. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Segura. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia não diz o que é felicidade, mas ela diz que uma pessoa feliz é quem vive essas coisas. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. São feliz. É feliz. Feliz é quem sofre a aflição do Cristo por alguém. Você entende o conceito de felicidade da Bíblia? Não tem a ver com ter. Irmão, podemos ter, podemos não ter, mas felicidade é sofrer por causa de alguém. É morrer por causa de alguém. É diminuir para que ele cresça. Você é feliz? Você é feliz por aquilo que você está se tornando? Ou você se acha feliz por aquilo que você faz, por aquilo que você tem? Irmãos, nós somos um ser, somos chamados de um ser tricotônico. É espírito, alma e corpo. Nós precisamos ser atendidos nas 3 esferas. Então, eu sou feliz por aquilo que eu faço. Também. Porque tem a ver com uma realização, é satisfação. Isso se dá nas emoções, no ser emocional do homem. Eu também sou feliz por aquilo que eu tenho. Eu dou glória a Deus por aquilo que eu tenho. Pela família que eu tenho, pelo carro que eu tenho, a casa que eu tenho, a condição que Deus me deu. Isso me preenche fisicamente. Eu preciso ser atendido nessas esferas também. Mas no espírito, que é o que define todas as coisas, é aqui que eu tenho que estar bem resolvido. Porque pode ser que alguns até estejam sendo correspondidos no seu ser emocional, na sua esfera física, mas até pegando o modelo do nosso país, o Brasil, a maioria das pessoas não tem e não são, não fazem. Mas o que define é aquilo que está engendrado, é aquilo que foi definido, foi escrito nas paredes do vosso coração. É quem nós somos nele. Esse é o verdadeiro propósito. É por isso que nós falamos que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se no meu espírito eu entendo um conceito de felicidade, ou como ser um homem feliz, segundo a Bíblia, quando eu tenho as outras coisas, melhor é ter. Mas se eu não tiver, não tem problema nenhum. Porque eu já sou definido, eu já fui definido nele. Quando Deus falou, haja luz, Ele liberou o Cristo sobre aquele lugar. E o Cristo, quando Ele vai em algum lugar, quando Ele é liberado sobre alguém, Ele opera segundo tudo aquilo que vem, que procede dele. Jesus é a própria vida. Pedro, antes de ser Pedro, era Simão, andava como Simão, vivia como Simão, falava como um Simão. Sabe o que era Simão? Era um ser, era uma criatura de Deus, sem forma e vazio. Uma vez ele estava a noite toda, ficou tentando pescar e não pegou nada.
O que é isso? Frustração. Você já viveu isso? Sabe quando você tenta e não dá certo? Sabe quando você tenta com um filho, aquele filho mais velho, aquela filha, você tenta e não dá. Sabe o casamento, o relacionamento? Está a ponto de estourar, de largar, de romper. Por quê? Porque você está tentando. Você tenta, mas não está dando certo esse casamento, essa relação. Não vinga, não muda, não vira. Vai estourar. Sabe a igreja? Aquela que você congregava. Que você tentou. Às vezes não é a igreja, às vezes é você. Mas você tentou e não deu certo. Por quê? Porque você ficou a noite toda. A noite toda quer dizer um tempo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela noite, quer dizer um tempo, um espaço de tempo. A maioria de nós ficamos em alguma coisa, tentando e não dá certo. Ou seja, Jesus pergunta: e aí, como é que foi? Fiquei a noite toda e não pesquei nada. Irmãos, tudo muda quando Ele chega no lugar. Aí Ele diz assim: vamos lá novamente. Pedro passou a noite toda e Jesus chega, era de dia. E Ele diz: vamos lá novamente. Aí Pedro fala: eu sou pescador, tu é carpinteiro. Tu é uma área, eu sou outra. Tu é especialista na tua área, Jesus. Eu sou especialista na minha área. E tu já está começando errado, porque não se pesca de dia. De dia a luz do sol ela bate no rio, no mar. Os peixes vão mais mais fundo. À noite eles vêm mais perto da superfície. Eu não sou pescador, mas eu já ouvi isso. Fica mais fácil, a água também fica mais silêncio, mais tranquila. Não tem barulho. É mais fácil de pescar. Aí Jesus pega e diz: vamos lá novamente. Talvez você esteja pensando: será que Deus vai fazer eu voltar em alguns lugares? Para algumas pessoas aqui sim. Você vai ter que voltar em alguns lugares e fazer alguns concertos com algumas pessoas. Você vai ter que liberar perdão ou pedir perdão para alguém. Volte lá. Jogue a rede de novo. E agora vai dar. Agora para alguns Deus está falando outra coisa. Ele está falando: vamos lá de novo. Naquele lugar que eu não pesquei nada? Sim. Naquele lugar que eu fui envergonhado? Sim. Naquele lugar que eu não dei certo, que me frustrou, que eu tive uma experiência ruim, é nesse lugar que Deus quer voltar conosco. Para alguns, Ele está falando: vamos voltar dentro de você novamente. Lembra daquele dia que você se frustrou, que você teve uma experiência ruim? Pois é, eu quero trazer cura a essa situação no teu coração. Eu quero curar a tua alma. Eu quero sarar a vossa terra. Eu quero conversar contigo sobre esse assunto. Não, esse assunto eu não quero conversar. Irmão, tem assuntos que as pessoas não querem conversar, por quê? Porque dói. E se dói é porque está vivo. Se dói é porque não está cicatrizado. Tem assuntos, irmãos, que um remédio, uma consulta já, você resolve. Mas tem situações que você vai ter que deitar na mesa e nós vamos ter que fazer um procedimento cirúrgico em você. Tem alguns casos que a pessoa até tem que ir, eles dão uma anestesia geral, né? Para não sentir a dor quando for mexer naquele lugar. Vamos lá? Essa é a diferença quando Jesus vem em um lugar. Ele cura o nosso coração. Ele cura a nossa vida. Quando Simão caminhava, ele era só um homem sem forma e vazio. O que nós lemos em Mateus capítulo 16, versículo 18 é Jesus dizendo para Simão:
e eu te digo que tu és Pedro. Irmãos, quando Jesus liberou essa palavra sobre Simão, houve luz. Ele era uma pessoa, mas ele não sabia, ele não se enxergava como ele realmente era. Por quê? Porque estava sem forma e vazio. As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito estava só sobre, não estava dentro. Isso tudo até que Deus venha e libere uma palavra dentro de você. Quando Deus libera uma palavra dentro do nosso coração, luz. E você começa a ver o que você não via. Você começa a saber o que você não sabia. Irmãos, isso é tão tremendo que se você continua lendo o texto, aí Jesus pega e diz assim, ó, quero contar uma coisa para vocês. Eu vou ser preso, eles vão me pegar, eles vão bater em mim, vão me matar. Aí Pedro diz, não, isso não pode acontecer com o Senhor. Aí Jesus pega e diz assim, para trás de mim, Satanás. O que foi aquilo ali? É que antes Pedro não enxergava, agora ele está enxergando. E como ele está enxergando, ele já acha que sabe todas as coisas. Esse é o outro problema. Irmãos, para alguns de nós, Deus já está dando, Ele já liberou algo e você está vendo. Mas calma, o processo é contínuo. Ele mostrou, mas ainda não revelou como vai se dar as coisas. Então não se anseie em fazer para Deus. Tenha calma, tenha paciência, espere em Deus, espere o tempo de Deus para a sua vida. E o que eu faço enquanto isso? Eu não entendi nada do que Deus quer para mim, não entendi nada. Enquanto você não entendeu o que Ele falou, se não veio algo novo para complementar o que Ele já falou, viva o que está escrito. Faça o que está escrito. Segue o que está escrito. Então Deus falou. Ninguém está sem uma palavra de Deus. Todos nós recebemos uma palavra. Talvez ela ainda não seja um rema no teu coração. É aquilo que vira uma chave. Mas você tem uma palavra. Mas eu estou ansioso. Então você tem que ler Mateus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas tu não entende. Quando eu chego na minha casa tem 5 contas de luz na geladeira, no ziminho aquele. Aí Deus fala assim, ó, saia para fora. Olhe para as aves. Não semeiem nem ceifem. E elas não passam fome. Agora vem cá, olhe para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como esses lírios. Entendeu sobre as aves? Entendeu sobre os lírios? Agora olhe para mim. Você é muito mais importante do que todas essas coisas. Será que eu vou deixar faltar para você? Deus até usa coisas do cenário para falar conosco, para chamar a nossa atenção. Quando a gente volta a atenção para Ele, Ele volta a falar dentro de nós. Porque aquilo que é sem forma e vazio, Ele dá forma de dentro para fora. Então nesses dias, se você tem uma expectativa de que Deus faça algo na sua vida, continue crendo no nome de Jesus. Mas saiba que Ele já começou uma obra que se dá de dentro para fora. É assim que Ele faz. Se coloque de pé comigo. Tem alguém aqui que nunca orou para ter comunhão com Jesus, para aceitar Jesus?
Se você nunca fez isso, você precisa fazer essa oração. A maioria de nós que já fizemos. Tem alguém aqui que nunca fez e quer fazer essa oração hoje? Você passa aqui na frente, eu quero orar com você. Se você está aqui, se você não fez, uma oração para aceitar Jesus. O que significa isso, pastor? A partir desse momento você passa a ser filho de Deus. Mas eu não sou, não. Por enquanto é criatura de Deus. Faz parte da criação. Agora, para entrar na filiação de Deus, nós precisamos estar nele, ser um com ele. Alguém gostaria de fazer essa oração hoje? Em nome de Jesus, amém. Qualquer coisa me procure depois. Vamos orar? Feche teus olhos um minutinho, sabe? Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, Deus. Eu quero te louvar pela vida de cada um dos meus irmãos, cada família, cada pessoa, cada homem e mulher que está aqui nesse lugar esta noite. Eu acredito na tua palavra e eu sei que tu tens um propósito específico para cada um. Tu os trouxe aqui. Pai, nesta noite, a minha oração é que tu dê continuidade, fundamentando a verdade, continuidade na obra que o Senhor iniciou, segundo um chamado, um propósito, segundo uma palavra liberada sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Eu libero sobre a vossa vida nesta noite, que haja luz, em nome de Jesus, que resplandeça a glória de Deus dentro de você. Eu digo: morte, sai agora em nome de Jesus. Tristeza, desânimo, espírito de incredulidade, espírito que gera bloqueio mental, espírito que luta contra a fé que habita no Filho de Deus, eu te repreendo agora e te ordeno: vai embora. Eu ministro nesta noite cura no vosso coração, vida, amor, paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Que a esperança de Deus venha habitar em vós novamente. Que nunca falte fé no vosso coração. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Que a vida do Cristo vivo encha o vosso coração. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua aliança de casamento, que haja restauração. Espírito de contenda, espírito de morte, espírito de separação, eu te repreendo nesta noite, em o nome de Jesus. Eu libero sobre esta casa, sobre os filhos que aqui estão, vida, a vida do Cristo vivo, em nome de Jesus. Seja restaurado nesta noite. Que haja fé dentro de vós, que haja alegria dentro de vós, que haja força dentro de vós, que não falte a esperança, que não falte amor, que a paz reine em vosso coração, em nome do Senhor Jesus. Senhor, derrama um óleo, começa a derramar um óleo, um vinho novo, um azeite que transforma. Faz com que dentro do coração deste homem, desta mulher, flua um rio de água viva.
Eu libero sobre você um novo tempo. Eu libero sobre a tua vida um novo tempo de Deus. Um novo tempo de Deus. Talvez as coisas não serão tão fáceis, mas você carrega um tesouro no vaso de barro. Eu libero sobre a tua casa um tempo de paz. Eu libero sobre o teu casamento um tempo de conciliação. Eu libero sobre a tua casa, sobre os teus filhos, que nesses dias um tempo de harmonia será estabelecido. A comunicação será estabelecida de maneira fácil, de maneira legível, fácil de se entender. Em nome de Jesus, que a chama não apague do vosso coração. Em nome de Jesus, que os vossos ouvidos espirituais sejam ativados, sejam deslacrados. Você vai começar a ouvir os passos do noivo. Ele está a caminho. Você vai voltar a ouvir os passos do noivo, porque ele está a caminho. Ele te chama pelo nome. Você acha que está no meio de uma multidão e está passando desapercebido? Não, você não está desapercebido. Eis que tenho na minha mão todas as coisas, diz o Senhor. O governo está em minhas mãos, diz o Senhor. Eu estou no controle da vossa vida. Eu te trouxe até aqui. Eu estou te preparando para os dias vindouros, os dias que estão por vir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As lamparinas estão acesas.